Muito boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa, mais uma vez, realizar a nossa leitura orante dos Salmos. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai meditar no Salmo de número 77. Ainda continua sendo um Salmo de Asaf, está dentro aí de uma nova mini coletânea em que essas questões do cativeiro são trazidas e agora dentro não apenas de um âmbito nacional, político, mas agora dentro do próprio coração do salmista, tá? Daquilo que se derrama dentro em si, é algo profundo, existencial, e a gente vai meditar sobre isso. Você que está se chegando agora, tome parte aqui conosco. Esse é um dos momentos que a gente tem durante a semana, né, de prática devocional cristã, onde a gente pode enriquecer a nossa vida através da palavra de Deus, para que, por meio da palavra de Deus, a gente disponha de recursos para as nossas orações cotidianas. Orar é sempre bom. Orar a palavra de Deus é ainda melhor. Então, o que nós queremos despertar dentro em nós, aqui com essa prática devocional, é um sentimento de que a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que é suficiente para que nós possamos, de maneira bíblica, orarmos, nos dirigirmos a Deus, ao Deus da aliança, ao Deus que nos salvou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, não vamos nos delongar, né? A gente tem um salmo aí de 20 versos, salmo de Asaf, 77, e vamos fazer uma leitura apenas, tá certo? Se você puder e tiver essa opção, tome sua Bíblia agora nesse momento, faça visualmente essa leitura comigo. Se você tem aplicativo da Bíblia, pode usar. Eu não vejo nenhum motivo para qualquer tipo de impedimento do uso de telas com a palavra de Deus, no sentido de a gente usá-las no nosso momento devocional. Eu estou aqui, por exemplo, no meu notebook, eu estou aqui usando o meu aparelho de smartphone com o aplicativo da Bíblia e estou aqui também com o meu Logos aberto com o texto da palavra de Deus. Então, assim, alguns livros aqui espalhados que eu não vou mostrar a bagunça que está, senão os irmãos vão ficar assustados. Mas o fato é que a gente pode e deve dispor dos recursos que a tecnologia nos traz para que a gente possa usá-los nesse momento devocional da palavra de Deus, tá? Então, vamos lá, vamos comigo nessa leitura do Salmo de número 77. A gente vai ter aí um título na nossa versão da Sociedade Bíblica, que é Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: As grandes obras e a misericórdia de Deus, as grandes obras e as misericórdias de Deus. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre?
acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte à outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Irmãos amados, temos aí um novo salmo, um salmo que abre aí o que eu diria que são uma mini coletânea de salmos de Asaf. Do Salmo 73 até o Salmo 76, a gente tem questões nacionais que estão sendo ali expostas. Questões que trazem muito patentemente, né, o conflito que existia por conta do exílio. E eles foram ali classificados e categorizados nesse primeiro momento desse terceiro livro dos Salmos, tá? O salmista ainda é o Asaf, autor, que era levita. A gente sabe, irmãos, que alguns desses salmos que estão aqui postos, né, em sequência, eles não foram escritos no momento do cativeiro, eles apenas foram categorizados e colocados dentro da coletânea em um determinado lugar, a partir de certos temas. E é uma das coisas que acontece com esse salmo. E é possível que tenha sido acrescentadas algumas questões neste salmo no momento da compilação desse salmo ali, depois do cativeiro babilônico que aconteceu ali no século VI a.C., tá? Então, a gente tem aí que esse salmo ele foi dirigido ao mestre de canto, que é Jedutum, e os irmãos lembram que Jedutum é da época entre Davi e Salomão. Então, é óbvio que estaria dentro de uma cronologia daquilo que a gente tem trabalhado aqui do exílio, fora do tempo. Era muito anterior. Porém, assim, como eu já expliquei de antemão, é possível que um salmo que tenha sido escrito àquela época, ele possa ter sido trazido para o contexto, que é o contexto, imediato em que ele foi colocado aí no saltério, que é o cativeiro babilônico, ou
período pós-cativeiro mais precisamente. Então, a gente tem aí, meus irmãos, características de um salmo de lamento, que é um gênero literário muito comum dentre os salmos, né? É um lamento que, em muitos dos momentos em que o salmista faz esse lamento, ele traz à memória tanto o seu sofrimento quanto as obras maravilhosas e os prodígios de Deus, tá? É um salmo que ele tem uma estrutura que é bem simples, para falar a verdade. Ele é dividido só em 2 momentos. Você vai aí do verso 1 até o verso 9, ele vai ter o lamento. O lamento é assim, é o lamento propriamente dito, né, que está aí do verso 1 ao verso 6. E no restante, do verso 7 ao verso 9, ele faz algumas perguntas, algumas indagações, né, que ele antecipa no último verso dessa primeira parte, que é o verso 6, que ele diz assim: de noite indago o meu íntimo. E ele, a partir dessa indagação, faz essas perguntas que vão até o 9, e a partir do verso 10 em diante, há uma resolução. E essa resolução é uma resolução que se traz à memória todos os feitos de Deus. Assim, a memória dos milagres de Deus que foram operados pela sua mão poderosa, a memória dos milagres que foram manifestados perante o seu povo, a memória, né, da reação, da manifestação teofânica, né, em que a natureza atesta a presença de Deus entre o seu povo, e da libertação ou do ato salvador de Deus ao tirar o povo do cativeiro egípcio. Então, assim, e a lembrança de que Deus tem representantes que fazem com que o seu povo seja dirigido até ele por meio da liderança desses representantes. No caso aqui é trazido Moisés e Arão. Então a gente tem um salmo que é simples, é bem objetivo e que traz um lamento individual. Talvez o coração desse salmo esteja exatamente naquele momento em que o salmista fala, né, de que Deus opera milagres, muitas vezes, sem que deixe isso, sem que ele seja percebido na sua manifestação teofânica, seja percebido que ele está, naquele exato momento, operando milagres. Porque o verso 19 diz assim: pelo mar foi o teu caminho. Ele está tratando aí desse contexto de que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. As tuas veredas pelas grandes águas. E aí ele diz ainda no verso 19: e não se descobre os teus vestígios. Assim, é como se Deus não deixasse pegadas daquilo que ele fez. Os vestígios não estão ali de forma visualmente presente, mas se sabe que Deus operou, ou que estava operando ali um milagre para a salvação daquele povo. Qual é a situação que é trazida aqui pelo salmista Asaf? Que é assim como Deus não deixou pegadas naquele momento em que ele abriu o mar para que o povo pudesse passar a pés enxutos. Depois daquele evento não existiu ali um rastro, senão a própria memória do povo a respeito do alto salvador de Deus. É necessário que nos momentos difíceis, como era o exílio, o povo recordasse de que Deus estaria agindo em favor do seu povo, porque Deus, ele é um Deus que pactuou isso através de uma aliança e que ele não faria diferente. Assim como Deus levantou lideranças, Deus continua a levantar líderes para que o povo possa ser conduzido à sua presença, aos seus pés. Temos aqui, meus irmãos, a dimensão, né, da fé de maneira clara, na qual a nossa visão carnal, né, a nossa visão natural não é capaz de perceber as pegadas de Deus, mas a nossa visão espiritual, ou seja, aquilo que Deus nos fez ao desvendar os nossos olhos
para o mistério de sua graça, ela nos revela que Deus sempre está presente conosco, mesmo que a gente não perceba esses vestígios. Sabe aquelas situações que eu e você estamos enfrentando uma dificuldade e a gente parece que foi esquecido por Deus, porque aquela dificuldade ela vai se avolumando como uma bola de neve e a gente vai se vendo cada vez mais sem condições de reagir à tamanha demanda que a vida nos impõe. Mas ainda assim buscamos a Deus, às vezes mesmo sem sentir, né? Mesmo sem ver nada claramente, mesmo sem uma luz no fim do túnel, a gente sabe que Deus está conosco. Deus está presente. E a gente, para reforçar essa compreensão, a gente relembra de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. É esse o sentimento que o salmista está trazendo aqui. É esse o mote desse salmo, que mesmo com os feitos salvadores de Deus e com aquilo que a gente possa vislumbrar daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, por ora, às vezes, a gente não consegue perceber de maneira clara uma ação de Deus em resposta às nossas orações e aos nossos pedidos. E o que é que a gente deve fazer? Continuar orando. E entra mais uma vez aqui o contexto do gênero literário, que é o lamento, né, meus irmãos? Eu sei que a gente, muitas vezes, foi criado para pensar numa postura piedosa muito diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, né? É que a gente, para ser realmente um cristão fervoroso, a gente não pode deixar nunca, né, se abater, a gente não pode deixar com que a tristeza possa alcançar a nossa vida, e aí se cria uma noção falsa a respeito de quem nós somos, como se fôssemos homens e mulheres de aço, né? Que não fôssemos de carne e osso como somos. Ou como diria João Cabral de Melo Neto, somos todos severinos. E vivemos a nossa sina. Um dia todos nós que vivemos a sina dessa existência também morreremos da mesma morte severina, né? O que é que João Cabral de Melo Neto está dizendo, né, no seu poema Morte e Vida Severina? Ele está dizendo que assim, a vida ela traz características comuns a todas as pessoas. E essas características comuns que fazem com que sejamos de fato humanos e não máquinas e robôs, nos leva a situações culminantes na vida, tanto de tristeza, muitas vezes quanto de euforia, né? E a gente precisa observar como cristãos que essas questões elas não devem ser omitidas da nossa vida e da nossa relação com Deus. Devemos vivê-las plenamente. E o lamento é isso, é buscar a Deus. Buscar a Deus. Quando não percebemos Deus agindo de maneira evidente naquilo que nós temos pedido e rogado a Ele. Então, querido irmão, não queira ser aquele cara valente, sabe? Da música dos Los Hermanos, né? Não queira ser alguém que, enfim, está sempre querendo demonstrar uma força espiritual, assim, que é desassociada de uma realidade da nossa humanidade, né? A gente é ser humano e a gente vive situações de dor, de agonia, de tristeza e até mesmo de dúvida e desespero. Isso não exclui de nós a fé. A fé é quem nos faz buscar a Deus
mesmo nessas situações. A fé é quem faz com que nós abramos os nossos corações diante de Deus e expressemos tudo aquilo que se passa dentro em nós, sem esse verniz seco e opaco, né, de uma realidade artificial que muitas vezes queremos impor a nós mesmos, mas que destoa e muito daquilo que é a nossa realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a lamentarmos, como fez o salmista Asaf aqui. Ele começa com essa lamentação dizendo: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Já se percebe claramente que o salmista sabe que Deus ouve as orações. Ele não está buscando a Deus assim, como que batendo na porta de alguém que nunca o atendeu, batendo na porta de alguém que nunca se compadeceu dele, batendo na porta de alguém que nunca sequer, deixou entender a ele que essa porta poderia estar aberta para ele entrar. Então, ele busca a Deus na plena certeza de que Deus, sim, ele o ouve, por isso ele o procura. E aí, no verso consecutivo, ele diz assim: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam a minha alma, a minha alma recusa consolar-se. É como que ele está buscando a Deus com as mãos erguidas, clamando. Essa forma de erguer as mãos aqui no hebraico, meus irmãos, é que ele está com as mãos estendidas e ele está suando de tanta persistência em buscar a Deus. Ele está suando, as mãos estão suadas, derramando, pingando suor de tanto buscar a Deus. Isso traz uma noção de exaustão, tá? Ele está exausto, mas ele continua a buscar. Ele continua a pedir. Ele continua, porque ele sabe que Deus, em um determinado momento, irá lhe responder. Observe, meus irmãos, que no versículo consecutivo, essa angústia é muito mais clara, é mais nítida, é revelada. Ele diz assim: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Essa palavra para meditação aqui é uma palavra que traz um significado de agonia, tá? Então ele está buscando a Deus de maneira agônica. Ele está dizendo: Senhor, me socorre, socorre o teu povo, vem em nossa libertação, Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa situação é tão angustiante, é tão difícil, é tão intensa, que o nosso coração, ele medita de maneira agonizante. Ou numa expressão até mesmo hebraica, ele derrete como cera. Tamanha agonia que estamos sentindo. E ainda assim podemos buscar a Deus. É isso. Não pense que ser cristão nos isenta dos conflitos dessa existência. Infelizmente, meus irmãos, a gente tem visto um tipo de teologia muito ruim, que é essa teologia do triunfalismo, que o cristão nunca adoece, que o cristão nunca passa dificuldade, que o cristão nunca vai enfrentar conflitos, que vai desestabilizar de alguma forma suas emoções. Esse tipo, meus irmãos, de espiritualidade é falsa. Quem busca esse tipo de espiritualidade vai se frustrar na vida. E o pior de tudo, muitos dos que buscam esse tipo de espiritualidade, depois eles põem toda essa frustração na conta de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. A questão é: Deus
Ele nunca nos prometeu uma vida sem sofrimentos. E nesse caso aí do salmista, o sofrimento do povo era devido ao pecado do povo. Deus já houvera alertado pelos profetas várias e várias vezes sobre o que ia acontecer se o povo descumprisse aquilo que Deus havia ordenado ao entrar na terra prometida e se corromper com os povos que ali viviam. Se corromper com os ídolos, se corromper com o pecado. E o povo continuou a agir dessa maneira. E aquilo que Deus é longânimo, mas uma hora a conta chega. Uma hora Deus age e age com justiça. E mesmo que depois Deus faça também justiça ao povo que ele utilizou como mecanismo, como ferramenta, como instrumento da sua justiça contra Israel, Israel sofre esse juízo temporário de Deus, como a gente viu no Salmo passado, tá? Então o salmista está se derramando na presença de Deus, ele está em conflito, ele está angustiado. Olha o que ele diz assim: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Observe aqui, meus irmãos, é que ele está tendo noites insones, clamando a Deus. Noites insones, onde sequer ele consegue dormir, tamanha angústia do seu coração. E aí as pessoas pensam assim: nossa, mas ele não é um homem de fé porque está vivendo essa situação. Irmãos, todos os homens de fé no relato bíblico viveram situações difíceis e buscaram a Deus em meio às situações difíceis. E dentro dessas situações difíceis, Deus se fez presente. O salmista Asaf, de maneira individual, está lamentando, expondo o que se passa em seu coração a Deus de maneira clara e objetiva, sem arrodeios. Olha o que ele vai trazendo agora. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. O que é que acontece com quem tem um relacionamento com Deus, com quem foi resgatado por Deus, com quem foi salvo por meio da mão poderosa de Deus, com quem já viu os milagres de Deus sendo operados na própria vida ou na vida de outra? O que é que acontece? É que essas pessoas, elas têm uma referência, elas têm um parâmetro daquilo que Deus é capaz de fazer. E observem que é um parâmetro da bondade de Deus, é um parâmetro de como Deus age de maneira misericordiosa e benevolente. Então, qual é o conflito do salmista? Deus age de maneira misericordiosa e benevolente. E estamos vivendo de maneira angustiada e desesperadora. Tão perturbado que estou, nem posso falar, disse ele no verso anterior. E agora ele diz assim, no verso 16, que abre para aquelas 6 perguntas, né? De noite, indago o meu íntimo, ou seja, eu estou sem dormir, são madrugadas insones. E eu fico me perguntando em meu coração, o meu espírito perscruta. Aí vejam só as perguntas. Essas 6 perguntas, meus irmãos, são um paralelismo bem comum na poesia hebraica. Ele está falando com palavras diferentes, quase a mesma coisa. E a gente vai perceber isso. Ele primeiro diz assim: rejeita o Senhor para sempre? Segundo, acaso não torna a ser propício? Terceiro, cessou perpetuamente a sua graça? Quarto, caducou a sua promessa para todas as gerações? Quinto, esqueceu-se Deus de ser benigno? Sexto, ou na sua misericórdia terá ele reprimido, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias. Entendeu? O tema aqui é o mesmo. É assim: Deus esqueceu da sua aliança para com seu povo? Deus esqueceu de nós? Deus esqueceu de mim? Esse termo aí que é usado aí na terceira pergunta, né? Cessou perpetuamente a sua graça? Essa graça aí é resede, que é amor inabalável. E aqui, nesse sentido, como está aqui, meus irmãos, é aliança. Os estudiosos da Bíblia vão ler esse texto e vão entender graça aqui como aliança.
Será que Deus esqueceu da sua aliança para com o seu povo? Essa é a pergunta. É esse o conflito que se passa dentro do coração do salmista. Eu conheço quem tu és. Eu tenho parâmetro e referência a respeito da tua obra salvadora. Mas agora a sensação que eu tenho é que parece que tu esqueceste, ó Deus, da aliança que tu tens para conosco, que foi celebrada para com o teu povo, que tu próprio és o garantidor, por isso ela é um pacto de graça. Será que esqueceste? Será que reprimiste a tua mão para que nos possa abençoar? Será que a tua promessa caducou? Será que não te tornarás mais propício a nós agora, nesse instante? Percebe o tamanho do conflito, meus irmãos? Eu tenho uma coisa assim que eu reflito ao longo do tempo na minha vida cristã. É que nós cristãos vivemos conflitos em meio à nossa caminhada. Conflitos, meus irmãos, verdadeiros. Quem nunca passou um conflito assim profundo como este, também não teve uma experiência com Deus transformadora de maturidade. Esses são aqueles momentos, meus irmãos, não que a nossa fé está à prova, não, mas que o nosso coração está rasgado, quebrantado, está em pedacinhos. E que por mais que creiamos que Deus está nos ouvindo, o que nós sentimos é exatamente o oposto. É duro passar por momentos como esse, mas esses momentos, meus irmãos, em que nos expressamos a Deus em lamento, amadurecem a nossa fé, nos dão mais robustez, faz com que deixemos de ser crentes mimizentos ou infantis. Esse é um processo transformador na vida de um cristão, tá? E aí, meus irmãos, entra a resolução. Aqui foi o lamento, até aqui foi o lamento. Ele fez esse lamento, trouxe de maneira clara e objetiva no lamento propriamente dito, e depois quando ele esboçou essas perguntas do verso 7 ao verso 9. Agora, olha o que ele diz para conclusão e abertura desse próximo momento. Ele diz assim: então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Percebeu o conflito? Está claro aqui o conflito? Esta é a minha aflição. Qual é a aflição dele? Mudou-se a destra do Altíssimo. Deus, talvez, na minha sensação, não está mais com a mão estendida para nos abençoar. É claro e objetivo aqui no Salmo, meus irmãos. O salmista não está escondendo, o salmista não está se colocando diante de Deus com todo aquele artifício retórico para dar a entender que você é super espiritual, né? Pelo menos aos moldes do que as pessoas imaginam, né? No nosso tempo. Ele diz assim: esse é o meu conflito, essa é a minha aflição. É saber que eu sinto que a mão de Deus não está estendida para me abençoar nesse momento, embora eu creia que Ele não mudou. Mas eu sinto que parece Ele ter mudado para comigo, para com o seu povo. E aí a reação dele, que serve para nós também como antídoto para esses momentos em que os conflitos estão instalados dentro em nós e que nos mobilizam assim, dessa mesma maneira, a buscar a presença de Deus. Olha como a resolução aparece, como o antídoto surge. Surge com a palavra no verso 11, recordo. A palavra recordo, ou lembro. Tem o texto de Lamentações de Jeremias, que ele diz que quer trazer à memória aquilo que pode trazer a ele esperança. É isso, meus irmãos.
nós temos uma referência do ato salvador de Deus na obra que Cristo operou por nós na cruz. Nós temos uma referência que não é uma referência subjetiva, não é uma referência hipotética, é uma referência histórica, é uma referência viva, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos para nos garantir esta salvação. Então, recordar o ato salvador de Deus, a maravilha que Ele operou por nós ali na cruz, é o antídoto para estes conflitos que nós vivenciamos. Ao invés de ficarmos reféns deste tipo de agonia, perturbação que vai envolvendo cada vez mais a nossa alma, nós focamos no Monte Caveira, naquilo que Jesus Cristo operou na cruz. Nós focamos no sepulcro aberto e vazio. Nós focamos em saber que o nosso Deus propiciou para nós tamanha salvação, e Ele sim é um Deus que nos abençoa, é um Deus que opera maravilhas em nosso favor. Ele diz aqui, o salmista Asaf: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Ele lembra daquilo que Deus operou desde a antiguidade. Isso era passado, meus irmãos, de maneira oral, de pai para filho. Cada família era uma espécie de marco dos feitos de Deus, revelando às gerações tudo aquilo que Deus havia feito em favor desse povo, de Abraão em diante. Então, estava sendo memorizado, lembrado sempre. Então, a palavra, meus irmãos, recordar para um judeu tem um peso tão grande, meus irmãos. Tem um peso muito grande. Lembra do memorial, lembra daquelas pedras que foram amontoadas quando o povo passou o Jordão. Lembra dos memoriais de Deus, dos marcos que Deus estabeleceu para que a memória do povo continuasse viva a respeito dos seus feitos salvadores. Então a gente não pode deixar que isso que nos angustia nos roube a lembrança, a memória. Diz no verso 12, recordo, no verso 11, verso 12, considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. Eu sei que tu és poderoso para fazer feitos extraordinários. Ele diz no verso 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. E aí entra uma questão importante, porque a obra de Deus não é uma obra apenas do fenômeno. E aqueles que são fenomenologistas me perdoem, porque assim, não é só um fenômeno que fica ali na memória, gravado subjetivamente. A memória de Deus, a memória dos feitos de Deus, relembra que esse Deus é um Deus santo. Relembra que esse Deus imprime em seu povo a sua santidade. Relembra que esse Deus, como a gente já viu, é ilustre. Relembra que esse Deus, ele traz luz, ele revela os seus atributos morais. Então, meus irmãos, quando a gente lembra daquilo que, por exemplo, Jesus Cristo operou na cruz por nós, a gente lembra que ele fez aquilo por conta do nosso pecado. A gente relembra que o nosso pecado é um agravo contra a santidade de Deus, porque foi o nosso pecado quem fez com que o Filho de Deus fosse posto ali no madeiro e recebesse sobre ele a ira de Deus contra o nosso pecado. Então, quando a gente lembra dos feitos de Deus, a gente lembra que Deus é santo, meus irmãos. Não tem como desassociar disso. Não é uma mera libertação assim, tirou de um espaço e colocou num outro. Tirou do Egito e colocou em Canaã. Não é só isso. Deus, no meio do caminho, se revelou a Moisés no Sinai e deu as tábuas da lei, para que o
povo percebesse que esse Deus que é santo é também um Deus moral e que deseja que o povo dele viva em santidade. Observe, meus irmãos, que os feitos de Deus não têm como serem desatrelados de quem Deus é intrinsecamente. Então, sabendo disso, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Observe que o Deus ali é com D minúsculo. Por quê? Porque todos os povos acreditavam que o que dava sucesso para eles nas batalhas, nas guerras e etc., daquele Oriente Próximo, era o Deus de cada povo. Mas como a gente viu no Salmo passado, Deus permitiu que o povo fosse assaltado ali por uma nação ímpia e fosse levado. Quem deu vitória à nação ímpia não foi o Deus da nação ímpia, foi o próprio Deus para castigo do seu povo, para que o seu povo se arrependesse, se convertesse dos seus pecados e voltasse a ele, porque ele é um Deus santo. E aí ele continua no verso 15, no verso 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E aí, meus irmãos, quando ele traz sobre os filhos de Jacó e de José, ele vai trazendo a lembrança daquilo que Deus operou para a salvação do seu povo, tá? Que Deus fez. E aí a gente tem aquele momento em que o povo de Deus está sob liderança de Moisés e de Arão para sair dali do Egito e ir para o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. E o faraó encurrala o povo ali. E o que é que Deus faz? Deus abre o mar vermelho, e o povo passa ali a pés enxutos. E quando o exército de Faraó vai tentar atravessar, as águas realocam-se nos seus devidos lugares e todos ali são mortos, destruídos. Então, temos aqui um ato salvador de Deus. E ele está lembrando disso. Como com o teu braço remiste, resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzavam de uma parte à outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram, o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Deus opera de maneira salvadora, de maneira milagrosa, com prodígios e grande poder para salvar o seu povo. E depois disso feito, as coisas parecem que voltam aos seus devidos lugares e não se percebe mais pelos olhos humanos o que foi feito ali, né? Mas para aqueles que viveram essa experiência, sabem que foi o agir de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja a situação que estejamos passando, por mais que esses sentimentos de conflito dentro de nós sobre Deus parecer estar, né, distante, parecer ter nos abandonado nessa situação, a gente pode e deve sempre saber que Deus está presente, mesmo que não sintamos, mesmo que pareça não ter aparecido ainda uma luz no fim do túnel, mesmo que a situação seja a tal ponto desesperadora que os nossos corações se amarguram e vivem aflições constantes, mesmo que as madrugadas sejam insones, de tantas lágrimas que são derramadas, ainda assim, meus irmãos, Deus está conosco, Deus está presente. Deus é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, e é por isso que devemos, a despeito do que sentimos, buscá-lo. A fé, meus irmãos, não é um mero sentimento. A fé também não é
um raciocínio da nossa mente. A fé não é isso. Não cremos nisso, meus irmãos. Não somos gnósticos que acreditam que a fé é baseada no conhecimento. Não. Somos pessoas que acreditam que a fé é baseada numa ação sobrenatural de Deus, revelando ao coração pecador, em primeiro lugar, a sua natureza caída em pecado e a sua necessidade de salvação. Então, a fé é algo sobrenatural que o próprio Deus opera em nosso coração. Não há como pensar, como alguns, de que a fé é uma resposta nossa do ser humano simplesmente, mas é uma ação soberana de Deus, fazendo com que a nossa vida se volte para Ele. É Ele quem nos busca, é Ele quem toma iniciativa, é Ele quem opera a fé em nosso coração. Em nosso coração. E por fim, meus irmãos, o salmista termina esse salmo com as seguintes palavras: o teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos entender bem isso aqui. Deus é o pastor do seu povo. Amém. Todo mundo vai dizer isso. Deus conduz o seu povo. Deus redime o seu povo. Deus opera maravilhas. Deus é poderoso em seus atos. E Deus, cuida de maneira especial daqueles que Ele arrebanhou para si. Das suas ovelhas, usando uma terminologia bíblica, das suas ovelhas, dos seus eleitos, ok? Mas, meus irmãos, Deus também é aquele que levanta líderes para que possa conduzir o povo. Observe, meus irmãos, que essa ideia, que é muito comum na atualidade, de alguém pergunta assim, quem é o teu pastor? Aí ele fala assim, não, meu pastor é Jesus. Mas você é de que igreja? Eu não tenho igreja. Mas quem é que, está liderando você, cuidando de você e tal? Eu não preciso disso. Você vê muitas pessoas falando isso. Ultimamente chega até a ser cansativo, Tá perguntando algumas coisas porque você já sabe mais ou menos como é que as pessoas vão responder. Observe, meus irmãos, que Deus utiliza homens, levanta homens, faz com que esses homens possam ser instrumentos dele para arrebanhar o seu povo, para conduzir o seu povo aqui na peregrinação desse mundo. E aí, meus irmãos, tem duas perspectivas disso aqui. Uma primeira é de que, não existe, como uma igreja não ter líderes que são vocacionados a este fim, de, pela palavra de Deus, instruir o povo para a sua caminhada cristã. E, pelo outro lado, isso traz uma responsabilidade, um peso muito grande a esses líderes na fidelidade da apresentação da palavra de Deus a essas pessoas. Então, há uma responsabilidade também muito grande sobre os ombros desses líderes, de ter que explicar a palavra de Deus, de ter que trazer a palavra de Deus, de ter que oferecer a essas ovelhas o alimento que o próprio Deus, Vamos colocar assim, tá, meus irmãos, para que se entenda claramente. Ovelha tem uma dieta específica. Ela não pode comer coisas que fazem mal para ela, coisas venenosas, plantas que vão prejudicar seu aparelho digestivo, etc. Então, existe a dieta certa para a ovelha. E o pastor, ele não é aquele que inventa a dieta para as ovelhas. É aquele que simplesmente dá a dieta que é indicada pelo próprio Deus para que as ovelhas possam crescer e desenvolver. Então, essa dieta não é outra senão a palavra de Deus. A pregação fiel da palavra de Deus. E dessa feita, meus irmãos, essas ovelhas serão guiadas para a glória de Deus. Porque quem dá a dieta certa é o Senhor, quem levanta os obreiros é o Senhor, quem faz com que esses obreiros possam agir em piedade e fidelidade é o Senhor.
E essas ovelhas que estão sob os cuidados desses obreiros, elas estão, no fim das contas, em última análise, sendo cuidadas pelo próprio Deus através deles. Precisamos orar pelos nossos líderes. Precisamos pedir a Deus que encha os seus corações de graça, que dê a eles também suprimento necessário para que eles possam manter as ovelhas saudáveis. Queridos, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós somos muito gratos a Ti pela Tua misericórdia e amor. Somos gratos, Senhor, porque sabemos que em meio aos conflitos dessa existência, e até mesmo, mais especificamente, aos conflitos da vida cristã, nós sabemos que os nossos sentimentos e percepções nos enganam. Muitas vezes, Senhor, sentimos que Tu parece ter nos desamparado. Diante da situação intensa que vivemos, Senhor, da aflição que estamos, por vezes, acometidos, eu sei, Senhor Deus, que Tu não tens nos desamparado, que Tu és fiel à Tua aliança, que Tu és o nosso resgatador. Ajuda-nos, Senhor, sempre que necessário for, a recordarmos da obra redentiva que operaste por meio do Teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a cruz que foi erguida, onde o Teu Filho se ofereceu de uma vez por todas em favor das nossas vidas, sofrendo sobre Ele a justa ira pelo nosso pecado e imputando sobre nós a Sua própria justiça. Te agradecemos, Senhor, porque a morte não foi capaz de conter o Teu Filho e Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Está sentado à Tua mão direita. E Tu, Senhor, por meio do Teu Filho, nos compraste, nos resgataste para Ti mesmo. E hoje somos Tua posse, ovelhas do Teu pastoreio. Fortalece-nos, Senhor, em fé. Ajuda-nos, porque precisamos, Senhor, que Tu supras as nossas necessidades como Teu povo. Continua, Senhor, abençoando os nossos líderes, para que eles possam, Senhor, cada vez mais ter da Tua boa porção para nos oferecer. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos nas amarras desse triunfalismo, em que o cristão não adoece, o cristão não passa dificuldades, e isso vai gerando nas pessoas frustrações sem par. Eu quero te pedir, ó Deus, que Tu possas trazer sempre ao nosso coração a verdade libertadora da Tua palavra. Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a minha oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, mais uma vez, que Deus abençoe e até a próxima.